pela sua participação, em nome de Jesus. Eu quero convidar você nesta noite, por favor, aqueles que aqui estão e os que estão em casa, em nome de Jesus. Agora é a hora de você juntar a sua família, aleluia, abrir a sua Bíblia comigo, por favor, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27. Mateus, capítulo 7, aleluia, Mateus, capítulo 7, do verso 24 até o verso 27, para a nossa meditação nesta noite, aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pai, nós te damos graça pela tua palavra lida na noite de hoje. Tão somente nos colocamos em tuas mãos e te pedimos, Espírito Santo, usa-nos uma vez mais, para que a tua palavra possa ser transmitida e chegue aos nossos corações nesta noite. Vem tocando, Espírito Santo, preparando cada coração, para que esta palavra frutifique e produza o efeito para qual o Senhor é designado na noite de hoje. Assim oramos e te damos graça em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Essa passagem que lemos na noite de hoje é uma passagem que está praticamente concluindo o Sermão do Monte. Aquele sermão que Jesus pregou e ensinou aquela tão grande multidão que o acompanhava desde a Galileia. E se nós olharmos o capítulo 7 de Mateus, nós vamos ver alguns versículos anteriores, que em todo momento Jesus está falando a dois tipos de pessoas e sugerindo duas coisas que podem ser escolhidas, né? Se nós olharmos aqui na passagem que lemos, Jesus aqui está falando sobre o quê? O alicerce de uma casa quando ela é bem construída. É claro que Jesus aqui, ele não está se referindo a uma casa, né, no sentido literal, né? Jesus aqui está falando, ou seja, usando esse exemplo para falar de algo muito mais profundo. A casa que ele se refere aqui é a casa espiritual. É a minha vida e a sua vida. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. A casa espiritual é a sua vida. Aleluia, aleluia. E o que vai fazer com que eu e você permaneçamos firmes e inabaláveis diante das circunstâncias que nós enfrentamos nessa vida é a base, é o alicerce cuja a nossa vida está alicerçada. Amém? Então Jesus, de uma maneira muito simples, ele usa esse exemplo da construção de uma casa. Se você algum dia construiu uma casa, você sabe que o alicerce é o ponto primordial de uma casa antes dela ser construída. Por quê? Porque é o alicerce que vai sustentar todo o peso da estrutura que será erguida. Então tem que se cavar bem fundo até achar uma terra firme, tem que fazer ali, preparar os vergalhões, ou seja, e depois concretar com uma boa quantidade de concreto, uma certa altura, para que não tenha risco de infiltração, ou seja, há uma série de cuidados. E uma vez que o alicerce está pronto, aí começam-se a assentar os tijolos, né? Que não podem também ser de qualquer maneira. Tem que ser com um plumo, tem que ser com nível, para que a parede fique reta, fique no plumo, amém? Aleluia. Então Jesus está aqui nesse sermão, ele está concluindo o Sermão do Monte, e ele está falando a respeito de duas coisas muito importantes. A primeira, ele está falando sobre a construção da vida espiritual. E ele está citando aqui dois tipos de pessoas. Certamente, essas pessoas já estavam lá, junto com ele, no meio daquela multidão. Porque quando ele pregou, quando ele ensinou,
todos ouviram, mas Jesus fez questão de destacar a diferença aí entre o que é prudente e o que é insensato. E ele usa da seguinte forma para explicar isso: olha, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, põe a palavra que ouviu em ação, este é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa com base sólida, sobre a rocha, aleluia. Mas aquele que ouve, porém não pratica, é comparado com um homem insensato, que edifica a sua casa sobre areia. Então Jesus aqui está falando de duas pessoas diferentes, que mesmo que tenham ouvido, poderão agir de formas diferentes. E isso não mudou nos dias atuais, Há muitas pessoas que elas são ouvintes da palavra, mas não são praticantes. E a diferença entre ser ouvinte e ser praticante é exatamente no versículo seguinte, que Jesus fala dos intempéries que vêm contra aquela casa, ou seja, ele fala dos ventos fortes, ele fala da chuva, ele fala dos rios que se arrojam, e o que vai fazer que a casa caia ou permaneça firme é a base onde ela está alicerçada. Então, irmãos, no Evangelho é a mesma coisa. Você não pode se dar por satisfeito apenas de ser um ouvinte da palavra. Você não pode se dar por satisfeito só em ser apenas um frequentador dos cultos. Você não pode dar-se por satisfeito em ser alguém apenas que tenha nascido no lar cristão, ou que se apoie no fato dos seus familiares serem cristãos. Você tem que ter a sua própria relação com Deus. Você tem que ter a sua vida alicerçada na rocha. E a rocha, diz a Bíblia, é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então, se eu ouço a palavra e decido alicerçar a minha vida em Cristo Jesus, a minha base será uma base forte, firme, E quando as circunstâncias da vida se levantarem contra mim, ainda que se arrojem com toda a fúria, com toda a força, eu permanecerei firme na presença de Deus. Amém? Eu estou tremendamente preocupado com esse tempo tão longo da pandemia, onde as igrejas tiveram que fechar, reduzir a sua ocupação, muita gente estando em casa, e muitas das vezes, mesmo em casa, não estão lendo a Bíblia, não estão orando, não estão acompanhando os cultos, não estão se alimentando espiritualmente. Eu temo que esse tempo prolongado dessa pandemia pode fazer muita gente desviar do Evangelho. Eu acho que daqui a pouco nós vamos ter que fazer um evangelismo de crente, trazer os crentes de volta à presença de Deus. Aleluia! Porque, irmãos, em nome de Jesus, tanta gente desanimada, tanta gente abatida, tanta gente cansada, sobrecarregada. Olha, a sua base talvez não esteja tão firme como você pensava estar. Amém? Então, irmão, a nossa base tem que ser uma base firme. E a nossa firmeza está na nossa fé em Deus, a nossa confiança, como nós cantamos nessa noite. O meu Deus, aquele que é grande, aquele que é forte, aquele que é poderoso, aquele que está acima de todas as coisas. Aleluia! Então nós vamos ver que Jesus, nesse sermão do monte, ele termina o sermão falando a respeito do alicerce, em que está alicerçada a sua vida. Ah, pastor, se a rocha é Cristo, quem é a areia? Ah, boa pergunta. A areia representa as vãs filosofias, as religiões oferecidas por esse mundo secular, onde muitas pessoas estão se enganando e achando que a filosofia, achando que a meditação, achando que isso ou aquilo é a base suficiente para fazê-las permanecer firmes nos momentos da adversidade. E olha que tem muita gente hoje se enganando com isso. Estão edificando as suas casas espirituais em areia, na idolatria, nas coisas ruins que se fazem por aí afora, nos segmentos que nada tem a ver com Deus, nas vãs filosofias, nos encantamentos, na magia e por aí vai. Então todas essas coisas que não são
ou seja, que são caminhos alternativos que as pessoas tomam, pensando que chegarão à presença de Deus por esses caminhos, é a areia, onde muitas pessoas estão edificando as suas casas. E é por essa razão que, quando a tempestade vem, quando a adversidade vem, o problema chega, muitas das vezes elas não têm a base suficiente para suportar. Aleluia! Porque é o que diz aqui o versículo que nós lemos. Ainda que as águas tenham se arrojado contra a casa, ainda que a chuva tenha batido, ainda que o vento tenha soprado forte, mas a diferença da casa que ficou de pé estava na base. Amém? Amém? Então a sua base cristã é muito importante. Aleluia! Não construa a sua vida espiritual na areia que representa as vãs filosofias desse mundo, mas alicerce a sua vida em Jesus, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém irá ao Pai, senão por Ele. Amém? Senão por mim. Aleluia. Então Jesus aqui, Ele está falando sobre isso. Aleluia. Se nós formos ao livro de Tiago, eu gostaria que você acompanhasse comigo, por favor. Lá em Tiago, capítulo 1, veja o que Tiago está falando a respeito daqueles que se deixam por satisfeitos em serem apenas ouvintes da palavra, mas não se tornam praticantes dela. Tiago capítulo 1, aleluia, Tiago capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 24, vamos lá, em Tiago capítulo 1, versículo 21 ao versículo 24, veja o que diz aí a palavra do Senhor. A diferença entre ser ouvinte e em ser praticante, aleluia, glória a Deus. Você tem que deixar de ser mero ouvinte, mas tornar-se poderoso praticante, alicerçando a sua vida espiritual em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tiago capítulo 1, verso 21 ao verso 24, ele diz assim, aleluia, ele diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aleluia! Poderosa para salvar a vossa alma. Tiago segue dizendo no versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e, aleluia, e se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. Aleluia. Então Tiago está dizendo aqui o que? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Há muitas pessoas hoje que são ouvintes. Elas ouvem mensagens na internet, elas ouvem pastores de sua preferência, elas ouvem áudios, vídeos e tantas coisas, mas ainda não tomaram uma decisão de alicerçarem as suas vidas na rocha eterna que é Jesus Cristo. Aleluia. E eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de Jesus. Amém? Aleluia. Quando eu tenho a Jesus como meu Senhor e Salvador, e nele eu edifico a minha vida espiritual, mantendo com ele um relacionamento, uma comunhão, estando vivendo na presença dele, agradando a ele no cumprimento da sua palavra, isso traz a mim o fortalecimento que eu preciso para estar firme diante das circunstâncias que se levantarão. E é a razão pela qual, nos dias em que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão perdendo a fé, muitas pessoas estão enfraquecidas, esfriadas, desanimadas. Hoje mesmo eu estava falando com a minha esposa, olha, eu me sinto mal com esse negócio de ficar chamando as pessoas através de Facebook, através de grupos, para que a pessoa se inscreva para vir no culto. Eu não me sinto bem com isso. Parece que Jesus
é uma mercadoria que está sendo vendida, negociada. Irmão, você tem que vir porque você tem que saber que você precisa dele. Amém? Deus não precisa de mim nem de você. Eu é que preciso dele. Aleluia. Isso me incomoda tremendamente. Gente até fazendo carinha de nojo. Ah, não sei se vou, não sei se não vou, não sei se confirmo, se não confirmo. Aleluia. Eu falei para minha esposa, olha, semana que vem não vou botar anúncio em grupo nenhum, não vou botar anúncio em Facebook, coisa nenhuma, e quem sentir que precisa vir, a casa de Deus virá. Amém? Aleluia. Não vou botar mais, porque eu me senti mal, né? Parece que Jesus está sendo vendido, negociado. Jesus não é mercadoria, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e tem que ser respeitado. A Ele toda a glória e toda a honra. Que negócio é esse, desses crentes cheios de mimimi, cheios de carinha de nojo, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Então fica lá, amém, glória a Deus, aleluia. Não vou botar mesmo, Alex, não vou botar mais, ok? Aleluia, não vou botar. Aleluia. Eu vou botar. Se você quiser dar o seu nome para ela, dá o seu nome, que ela vai controlar a lista. Mas anúncio, chamando para culto, para a igreja, não vou botar mais. Aleluia. A igreja precisa estar responsável, que ela precisa vir à casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles que servem a Deus de todo o coração, sabem que dele necessitam. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. E Jesus aqui seguindo, ele falando sobre os ouvintes, né? Muita gente hoje é ouvinte, né? Olha, tem gente que já ouviu mais mensagem do que eu, talvez, em 25 anos de ministério. Aleluia, não sai da internet. Ouve um pastor, daqui a pouco ouve outro. E sabe o que acontece? Acaba ficando como um beija-flor. Você sabe aquele passarinho beija-flor? Eu não sei se aqui tem, mas no Brasil tem. É aquele passarinho que ele sai voando e ele vai e suga a néctar de várias flores, né? E muitas das vezes aquelas pessoas que criam passarinho botam aquelas águas penduradas para os passarinhos virem beber. E muitas das vezes o que acontece? O beija-flor toma uma água contaminada e morre. Tem muita gente hoje como beija-flor, morrendo espiritualmente porque está se alimentando de qualquer coisa. Você tem que se alimentar de algo que te faça bem. Tem que ser seletivo naquilo que você ouve. Tem que ser seletivo naquilo que você escolhe. Amém? Aleluia. Tem muito crente hoje mais confuso do que um incrédulo. Aleluia. Porque ouve tanta coisa que fica perdido, fica confuso. Aleluia. Então Jesus aqui está dizendo, olha, ele diz no capítulo 7, versículo 13 e 14, ele agora fala sobre duas outras coisas. Ele fala sobre a porta estreita e a porta larga. E essas duas portas também irão dar em algum lugar. E ele diz lá, olha, a porta estreita levará à salvação, mas a porta larga levará à perdição. E lamentavelmente ele conclui dizendo o seguinte, e há muitos que entram por ela. Se você quer acompanhar comigo, volte lá comigo, por favor. Lá em Mateus capítulo 7, onde nós estávamos, capítulo 7 de Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, onde Jesus ainda no Sermão do Monte, ele está falando agora para quê? Para duas pessoas também diferentes. As que vão optar pela porta estreita e as que vão preferir a porta larga. Mas as ambas portas irão dar em algum lugar, em qualquer momento. Olha o que ele diz aqui, capítulo 7, versículo 13 e 14, ele diz assim, ele dá um conselho às pessoas dizendo o seguinte, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Aleluia. Jesus aqui está falando mais sobre dois tipos de pessoas, aquelas que optam pela porta larga e as que optam pela porta estreita. E ele está dizendo que ambas levarão a um destino final, a estreita para a salvação e a porta larga para a perdição.
Pastor, qual é a porta estreita? A porta estreita é o que disse Jesus: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia! A porta larga é a porta do mundo, que cada um faz o que bem entende, cada um vai para onde bem entende, ou seja, não tem nenhum compromisso com Deus, vive mergulhado no pecado, no saciar da sua carne, ou seja, não tem nenhum compromisso espiritual com Deus. Então essa porta levará também, mas levará onde? A condenação. Então, irmãos, é preciso que nós tomemos um posicionamento antes que isso venha acontecer. Porque a porta, a qualquer momento, ainda que seja estreita, que é Jesus, ela também vai se fechar. Amém? E nós precisamos entrar por ela enquanto Ele nos tem dado o tempo para isso. Aleluia. Então ele fala aqui, olha, no meio daquela multidão, eles falando sobre o Sermão do Monte, ele cita também essa colocação. Porque existem duas portas, e uma estreita e outra larga, e ambas levarão a algum lugar. Mas há muitos que entram pela porta larga. E hoje em dia não é diferente. Quantas são as pessoas que, mesmo ouvindo a pregação do Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, não querem tomar um posicionamento diante do Senhor e entrar por esse caminho. É um caminho estreito, mas é um caminho que conduz à vitória. Amém? É um caminho que conduz a uma vida de comunhão com Deus, de vida eterna, perdão dos pecados, transformação. Aleluia! Então é necessário tomar essa decisão, deixarmos de ser ouvintes, mas pôr essa palavra que nós temos ouvido em ação. Amém? Tomando uma decisão enquanto há tempo. No capítulo 7, do versículo 17 ao versículo 18, ele fala agora sobre os frutos diferentes de ambas árvores. Ele cita o exemplo da árvore boa e cita o exemplo da árvore má. Então ele diz: a árvore má não pode dar fruto bom, assim como a que é boa não pode dar fruto mau. Ele está falando exatamente de quê? Da nossa vida, da nossa caminhada, né? Se nós somos uma árvore boa, tem que haver em nós bons frutos. Amém? Aleluia! Ele está dizendo aqui, né, que nós precisamos ser árvores boas, que possam gerar bons frutos para a vida eterna. Aleluia! Não dá frutos maus desse mundo, mas o fruto que agrada ao Senhor. Aleluia! Glória a Jesus, né? Seus ouvintes precisam saber que, se colocassem em prática os seus ensinamentos, seriam bem-sucedidos, caso contrário, sofreriam as consequências. Então Jesus, ele usava exemplos simples, né? Falando da porta, falando do alicerce da casa, falando também da árvore boa que dá o bom fruto, porque eram exemplos simples, mas que as pessoas entendiam, assimilavam, e elas podiam meditar sobre isso e analisar a sua vida e como estavam vivendo. Então, muitas das vezes, nós estamos sendo ouvintes, mas deixamos de ser poderosos pessoas que venhamos a praticar a palavra. Temos que ser praticantes da palavra. Por quê? A base da nossa vida espiritual é importante, porque a qualquer momento a chuva virá. Quem poderia imaginar que nós estaríamos passando o que estamos passando agora? Ninguém poderia imaginar, só Deus sabia disso, amém? Ninguém. A pandemia que veio lá da China, lá do Ming, né? Ximiming, né? Aleluia! Afetou a terra inteira, aleluia! Trouxe desemprego, trouxe quebra de empresa, trouxe mortandade, trouxe luto para a família, trouxe um monte de coisa ruim que está aí até agora e ninguém consegue resolver o problema. Aleluia, né? Glória a Deus. Então, irmão, ninguém poderia imaginar que isso iria acontecer. Então, meu irmão, a sua base precisa ser uma base firme. Por quê? Porque a chuva a qualquer momento vai chegar. O que é a chuva? A chuva é um problema que chega de repente para testar a sua fé, né? Aleluia. Então, o vento pode soprar forte contra a sua vida. Aleluia. Os rios da sua vida podem também transbordarem contra você. Aleluia. O que vai fazer a diferença para que você permaneça de pé é a base que você está alicerçado.
Diga para a pessoa que está ao seu lado: a sua base é importante. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, o que nós temos visto durante esse tempo de pandemia é que pessoas que não têm uma base firme, que é Jesus, a rocha eterna, elas são levadas ao desespero, quando elas perdem o seu emprego, quando elas perdem um ente querido, quando elas ficam enfermas, né? Elas são levadas ao desespero. E nós já ouvimos falar de pessoas até que tiraram a sua própria vida. Então isso é o que? Falta de uma boa base. Quando você não tem uma base firme, uma base forte, uma base sólida, que é Jesus, essas circunstâncias, elas conseguem vir contra você, e a sua casa, por ter sido erguida sobre a areia desse mundo, os caminhos largos, né, desse mundo, você não resiste, às vezes, esses problemas. Então, há muita gente hoje que está sofrendo, por quê? Por causa da sua base, que não é uma base forte, uma base firme. Aleluia, glória a Deus. Você quer ver a diferença de alguém que tem uma boa base, né, na sua vida espiritual? Vamos lá para o exemplo de Paulo e Silas, né? Paulo e Silas, a Bíblia diz, levaram vários açoites, lançados na prisão. O carcereiro levou eles lá para o cárcere inferior, lá embaixo, trancou eles naquele cárcere e ainda os acorrentou naquele tronco. E a Bíblia diz que por eles terem uma base firme espiritualmente em Deus, meia-noite louvavam e adoravam ao Senhor. Amém? Aleluia! Louvavam e adoravam ao Senhor. Aleluia! Quando você tem uma base firme na presença de Deus, irmão, o problema não vai te parar. Ele pode até tentar te abater, mas você vai seguir em frente no nome de Jesus. Aleluia! Porque você tem uma boa base. E Paulo e Silas, mesmo lá, trancado naquele cárcere, tendo sido lá açoitados por aqueles homens, presos naquele tronco, a Bíblia diz que reuniram forças para louvar, adorar e glorificar o Senhor. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus fez tremer aquele lugar, e as portas se abriram e os ferrolhos se romperam. Amém? Aleluia! Quando você está na luta, mas você louva, você adora, você ora, você glorifica, não há cadeias que te possam deter. Aleluia! Não há ferrolhos que te prendam, porque o Senhor, Ele rompe todas as barreiras. Aleluia! Mas para que a pessoa possa ter essa condição, ela tem que ter uma boa base. Foi o que aconteceu lá com Paulo e Silas. Eu gostaria que você fosse comigo, por favor, lá em Atos capítulo 16. Vamos lá, Atos capítulo 16. Atos 16, aleluia. Do versículo 23 até o versículo 26, aleluia. Atos capítulo 16, do verso 23 ao verso 26, diz assim a palavra do Senhor: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todo. Amém? Aleluia! Glória a Deus, irmão. Não deixe de adorar, não deixe de louvar, não deixe de orar, não deixe de glorificar a Deus, mesmo no momento da sua tribulação, mesmo no momento da sua dificuldade. Aleluia! A dificuldade não pode nos calar, nós temos que continuar firme na presença de Deus. Aleluia! Nós temos que continuar fazendo como Paulo e Silas. Olha, me açoitaram, me botaram nesse cárcere, me prenderam nesse lugar, né? Prenderam meu pé nesse tronco, mas eu posso louvar a Deus, eu posso adorar o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmão, ore ao Senhor. Tem muita gente que no momento da luta não tem força nem para orar.
Ah, pastor, ora por mim, pastor, porque eu estou tão cansado, eu estou tão desanimado, eu não tenho força nem para orar. Irmão, em nome de Jesus, ore na presença do Senhor, fale ao Senhor. A Bíblia diz que sejam conhecidas dele, o Senhor, as nossas necessidades. De que maneira? Através da nossa oração e da nossa súplica. Então nós não podemos nos calar, nós temos que orar ao Senhor. Então você quem sabe talvez você está passando uma luta, você está passando uma dificuldade, quem sabe você perdeu o seu trabalho, quem sabe você tem um parente que está internado, enfermo, sem poucas esperanças de recuperação, e você está tão abatido, tão cansado, tão desanimado, que você já nem sequer tem força para orar ao Senhor, nem sequer tem força para abrir a sua Bíblia e ler a palavra, quem sabe talvez nem sequer para louvar a Deus. Mas Deus está falando para mim e para você nesta noite, que essa não é a postura que Ele espera de nós, amém? Ele quer que nós continuemos louvando o seu nome, glorificando, porque, irmão, tudo que eu e você possamos passar nesta terra é temporário, é passageiro. Paulo chega a dizer o seguinte: porque as vossas leves e momentâneas tribulações produzem para vós outros eterno peso de glória, amém? Aleluia. E ele diz, porque a vossa leve, por que leve? Porque Deus sabe e conhece a estrutura de cada um de nós. Deus não nos permitirá passar por algo que Ele sabe que nós não possamos suportar. E ele diz mais, porque a vossa leve, porque você pode, e momentânea, então não é para sempre, é momentânea. E tem um propósito, qual é o propósito? Produzir para vós outros eterno peso de glória, amém? Então, meu irmão, a hora da tribulação, a hora da prova, a hora da luta, não é a hora de você se fechar no quarto, apagar as luzes e ficar chorando, deprimido. É a hora de você agarrar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e se levantar como um soldado de Jesus e lutar contra essas adversidades. Esse é o caminho, aleluia. E hoje em dia tem tanta gente que, ao invés de sair para o campo de batalha, estão correndo para dentro da caverna, como fez Elias. E Deus ficou tão surpreso, diz Elias: o que fazes aí, Elias? Vem para fora, né? Na vida espiritual, minha e sua é a mesma coisa. Às vezes nós tomamos determinadas posturas que Deus olha para nós e diz: eu não estou entendendo por que Ele está fazendo ou ela está fazendo isso. Será que deixaram de confiar em mim? Será que deixaram de crer que eu sou Deus, que estou no controle da situação? Amém? Aleluia. Então, irmãos, não faça isso. Faça como Paulo e Silas. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, ore ao Senhor. Se você não tem força para orar sozinho, busque um irmão, uma irmã para orar junto com você, mas não pare de orar. Chame o maridão para dobrar os joelhos junto lá no quarto, aleluia. Como diz a palavra, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que te vê em secreto te ouvirá e te recompensará, amém? Aleluia. Então, meu irmão, pastor, eu estou tão abatido, tão desanimado, tão cansado, que eu não tenho força nem para orar. Então, ore com alguém, chame alguém para orar, liga para alguém e diga: olha, irmão, nós temos um compromisso diante de Deus, você vai entrar em oração comigo a partir de amanhã, amém? Aleluia. E você vai ver que Deus vai começar a trabalhar no seu problema, na sua situação, irmão, porque é assim que acontece, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Um outro exemplo, para a gente finalizar, a diferença de alguém com uma vida alicerçada numa boa base. O rei Davi, ele disse o seguinte, lá no Salmo 23, do versículo 1 ao versículo 6. Você quer abrir comigo a sua Bíblia lá e assim a gente finaliza? Olha o que disse aqui o salmista, aleluia. No Salmo 23, do versículo 1 ao versículo 6, ele diz que o Senhor é com ele, ainda que ele esteja passando pelo vale da sombra da morte. E por ele ter certeza que Deus é com ele, ele não temerá coisa alguma, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos lá, Salmo 23, glória a Deus, Salmo 23, a partir do verso 1, a confiança do salmista, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, aleluia. Ele me faz repousar em pastos verdejantes,
Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Leia comigo o final. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Aí está a diferença entre ter uma boa base e não ter a boa base. Davi estava passando um momento difícil e ele diz: olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele confiava na provisão de Deus, aleluia. Ainda que a tribulação viesse, a dificuldade viesse, mas ele dizia: ele, o Senhor, me leva para junto das águas de descanso. E ele diz mais: e ele, o Senhor, refrigera a minha alma. Aleluia! Louvado seja o Senhor, aleluia! E ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Aleluia! Quando você, querido, tem essa fé, quando você tem essa confiança, não há diabo que te pare. Amém? Aleluia! Você vai passar por cima dele em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Mas você precisa fazer o quê? Tomar essa posição. Pastor, em nome de Jesus, eu vou sair daqui nesta noite com uma nova atitude. Eu vou pôr esta palavra em prática. Eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou ouvir a tua palavra, a tua voz, Senhor, e vou sair em nome de Jesus, fortalecido para vencer essa batalha em nome de Jesus. Aleluia! E Davi diz: é Ele quem prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Aleluia! Então, irmão, aquilo que Satanás está tentando roubar de você, Deus vai entregar nas suas mãos. Aleluia! Deus vai te abençoar. Aleluia! Você vai receber a vitória, como nós cantamos: e todos verão que tu és o Senhor na minha vida. Aleluia! Glória a Deus. Portanto, querido, que Deus abençoe a vocês, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todas essas famílias maravilhosas, lindas, abençoadas, que nos acompanham nessa palavra na noite de hoje. Que você saia desse abatimento, dessa tristeza, dessa depressão e busque a face do Senhor. Busque a presença de Deus e você vai experimentar algo tremendo que talvez você nunca tenha vivido. Mas lance-se na mão do Senhor, lance na presença de Deus, confia no Senhor, agrada-te dele, e diz a palavra, e ele satisfará o desejo do teu coração. Amém? Vamos estar de pé em nome de Jesus, vamos orar e agradecer. Estamos todos passando por momentos muito difíceis, mas a nossa confiança precisa estar em Deus. O nosso alicerce tem que ser a rocha eterna, que é Jesus Cristo. E se eu estou com o alicerce firme na presença de Deus, ainda que as águas se levantem, ainda que o vento sopre forte, ainda que a chuva chegue, eu permanecerei firme na presença do Senhor. Aleluia. Pai querido, santo e amado, nós oramos pela tua palavra ministrada ao nosso coração na noite de hoje. Nesse momento de crise, de dificuldade, Senhor, em que toda a terra está vivendo. Ó Deus, há tantas pessoas que estão abatidas, desanimadas, sobrecarregadas, pessoas que estão emocionalmente, Senhor, abatidas, espiritualmente, pessoas que estão, Senhor, se dando por vencidas, derrotadas, pessoas, ó Pai, que estão até com pensamentos de suicídio rondando a sua mente. Meu Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, toca nesta vida, toca nesses corações. Meu Senhor, vem trazendo o teu renovo, vem trazendo a
teu avivamento, vem trazendo o enchimento da tua presença, que estas vidas recebam a unção poderosa do Senhor, uma unção de cura, de libertação, de restauração, que o poder do Altíssimo as envolva para a glória do teu nome, ó Pai, onde quer que esteja a cadeia, a corrente, o grilhão, aonde quer que esteja a situação difícil que esta família, que esta vida está passando e enfrentando agora, meu Senhor da glória, eu te peço que o Senhor venha com livramento, o Senhor venha com vitória, o Senhor venha com escape, meu Senhor, que ela possa experimentar um momento de refrigério, um momento de descanso, um momento de renovo. Leva a águas tranquila, leva a refrigério, para que ela tenha paz, para que ela tenha descanso, para que a sua alma seja aliviada, Senhor, nesta noite. Eu oro, Senhor, por estes irmãos, eu oro pelos membros desta igreja, eu oro pelas famílias que aqui o Senhor tem colocado, eu oro, Pai, em nome de Jesus, por todos aqueles que nos acompanham através desta palavra, que assim como chegou o livramento a Paulo e Silas naquele cárcere, naquela prisão, chegue a esta casa, a esta família nesta noite, o poder do Altíssimo para trazer livramento, para trazer libertação, para trazer restauração, para trazer cura. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos levantamos contra toda arma forjada contra ela, contra toda cilada ou artimanha do inimigo, mas nós clamamos, ó Pai, que a armadura de Deus possa ser elas, cada uma, revestida nesta noite. Veste-nos da tua armadura, para podermos, ó Deus, estarmos firmes contra as ciladas do maligno, e após tudo vencermos, permanecemos inabaláveis. Eu oro e abençoo a vida dessas pessoas nesta noite e te peço, Senhor, dá-nos uma semana maravilhosa, uma semana de bênção, de boas notícias, de vitória. Ó Deus, em Cristo Jesus, tudo aquilo que esteja preocupando o nosso coração, nós queremos colocar nas tuas mãos nesta noite, sabendo que o Senhor é quem cuidará de nós e nos dará vitória. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma semana maravilhosa, e que a graça de Deus o Pai, o amor de Jesus o Filho e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós aqui e você aí, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Uma ótima semana e até domingo nós estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Glória a Deus.